Muito bom dia, faminto! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Delivery 747. Mais um encontro diário aqui nosso, seja muito bem-vindo. E lembrando que esse encontro aqui, que a gente faz todos os dias, é para mostrar para você aí, dono de delivery, dono de restaurante, como faturar 3 vezes mais com o seu delivery ou restaurante sem depender de nenhum tipo de aplicativo. Então, sou interessante para você, faminto, como faturar, como triplicar aí o seu faturamento sem depender desses aplicativos de pedido, sem depender de marketplace, sem depender de nada disso, né? E a gente sabe que esses aplicativos aí, eles mordem bastante do nosso faturamento, né? As taxas vão todas aí para ele. Ó, a Edna Ramos entrando, muito bom dia. Então, é sem depender de nenhum tipo de aplicativo. Tá certo? Então, como todo dia, a gente se reúne aqui, a gente se encontra para fazer um bate-papo e elaborar estratégias. Eu te mostro aqui alguns pontos interessantes, alguns pontos cegos às vezes, né? Que talvez você nem tenha cogitado aplicar aí no seu delivery ou restaurante para conseguir alcançar esse faturamento de 3 vezes mais do que você fatura hoje, tá? E no nosso bate-papo de hoje, o tema de hoje é como gerar desejo, como despertar desejo no seu cliente, como que a gente trabalha com desejo. Lembrando que essa parte do desejo eu vou esmiuçar um pouquinho, poxa, o que é desejo? Como que a gente desperta? Qual é a importância de você trabalhar e despertar o desejo aí do seu cliente no seu delivery restaurante, né? Essa parte do desejo, ela vai ser um baita de um diferencial. Por quê? Porque a gente tem... Eu não sei, né? Eu acho que o brasileiro, ele tem muito disso e não é um defeito, eu não vejo como um defeito, muito pelo contrário, mas a gente tem muito essa coisa da venda, né? A gente quer vender a todo tempo, vender o momento inteiro. E aí, só vender, às vezes, não é suficiente. A gente comenta muito lá com os nossos alunos, lá na nossa comunidade de alunos, que não basta você vender. Você precisa encantar o seu cliente. Você precisa, de fato, gerar uma conexão com ele, encantar o seu cliente. Como que você encanta o seu cliente? Um dos passos, um dos fundamentos para você encantar o cliente é gerar desejo nesse cliente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui nessa live, tá certo? Então, vamos lá. Sem mais delongas, já vou entrar aqui no nosso conteúdo. Antes de falar de desejo, eu preciso que você entenda, né, o conceito, o que a gente está trazendo aqui como desejo, o que eu estou chamando de desejo. E aqui eu peguei a definição do nosso próprio pai Google, o que significa desejo, o que significa despertar desejo. E olha só a definição que o próprio Google nos dá aqui, ó. Desejo. Desejos são estados mentais expressos por termos como querer, almejar, desejar algo. Ou seja, é a vontade de se obter algo. Pode ser provocado através de estímulos externos. Olha que doido isso, faminto. Aqui, antes de entrar no conteúdo, eu quero fazer uma reflexão sobre isso que eu acabei de ler aqui. Primeiro, desejos são estados mentais onde nós, seres humanos, pessoas, quando a gente deseja algo, a gente tem um estado mental onde a gente quer obter aquele algo. Eu quero aquilo para mim, eu almejo aquilo para mim, eu desejo aquilo para mim. Ou seja, eu quero aquilo que está sendo apresentado. E pode ser com várias coisas, tá? Aqui a gente está falando sobre pedido, sobre produto, sobre comida. Esse é o nosso foco aqui. Mas você pode desejar qualquer coisa. Você pode desejar ter uma casa, ter sucesso financeiro, ter um carro novo, a casa limpa. Você pode desejar várias coisas, mas aqui a gente vai aprender a trabalhar com desejo voltado para comida, para alimentação, tá? Então é esse estado mental onde você quer algo. E aí, a outra parte eu acho mais importante ainda do que o só querer algo. É você querer algo e esse desejo ele pode ser provocado através de um estímulo externo. O que significa isso, faminto? Significa que eu nem posso estar imaginando querer algo, desejar alguma coisa. Só que, através de uma conversa,
através de um bate-papo, através de uma imagem que eu vi, através de um vídeo que eu vi no YouTube, no Instagram, ou seja, um estímulo externo. A partir desse estímulo externo, eu posso passar a desejar algo que antes mesmo eu nem desejava, que antes mesmo eu nem imaginava. E aí eu quero dar uma pausa aqui, Faminto, para ver se isso que eu acabei de falar, isso assentou para você. Da importância de você ter o desejo, e não só ter o desejo, mas que esse desejo ele possa ser provocado, que esse desejo ele possa ser estimulado. Isso faz sentido para você, Faminto? Olha só que legal. Quando a gente entende que eu posso provocar desejo, então a gente entende que tem nas nossas mãos uma ferramenta poderosíssima a favor não só das vendas do meu delivery ou do meu restaurante, não. Eu tenho uma ferramenta para conseguir crescer com o meu empreendimento, para conseguir conquistar novos clientes, para conseguir encantar os clientes já existentes e assim, dessa forma, chegar no nosso tão almejado faturamento de 3 vezes mais do que a gente tem aqui, o que a gente fatura hoje. Então, como que a gente vai trabalhar com esse desejo? Uma vez entendido o que é o desejo, o poder do desejo, como que a gente trabalha com esse desejo? Olha lá, a gente tem basicamente a internet um pouco limitada nesse sentido, né? Mas a gente tem muita coisa para poder trabalhar aí. A gente tem aqui basicamente 3 formatos onde a gente pode provocar, onde a gente pode estimular o nosso cliente a querer consumir mais do nosso produto. Quais são essas 3 ferramentas que a gente tem a nosso favor, que a gente pode utilizar? A primeira que eu separei aqui são as ferramentas de vídeo. Os vídeos dentro do Instagram, então hoje a gente está numa era tecnológica onde o consumo desse conteúdo é um consumo de conteúdo muito rápido. Né? Observa você como usuário da internet, Faminto. Você como usuário da internet, você consome conteúdo muito rápido. E aí você pula de um vídeo para outro, de uma página para outra, de um perfil para outro no Instagram e você está lá consumindo conteúdo a todo momento. E trabalhar com vídeos, né, principalmente vídeos mais curtos, vídeos que transmitem uma sensação, uma mensagem mais rápido, é uma tendência. Tanto que o TikTok ele surgiu como concorrente direto do Instagram e o Instagram sentiu essa concorrência, né? Por quê? Porque a proposta do TikTok são exatamente isso. Shots de vídeo, né? Vídeos curtos e rápidos ali. Então, legal. Uma das ferramentas que a gente tem para provocar aí o nosso desejo no cliente são os vídeos. E o que a gente pode trazer de diferente? O que a gente pode trabalhar nesses vídeos de modo a provocar desejo no meu cliente? Como que eu trabalho com esses vídeos a favor do meu delivery, a favor do meu restaurante? Então eu separei alguns exemplos aqui, tá, Faminto? Um exemplo que eu coloquei, alguns desses exemplos, né? Então, aqui ó, queijo escorrendo. O queijo escorrendo é clássico. Você que trabalha com pizzaria, você que trabalha com hamburgueria, com pastelaria, você tem essa possibilidade de trabalhar com o famoso queijo escorrendo. Por quê? Esse queijo escorrendo, né? Esse queijo abrindo, quando você puxa um queijo do outro, que faz aquele fio de queijo, aquilo já provoca uma sensação. Se coloca no lugar do próprio cliente, do usuário da internet. Quando você está rolando o feed lá, e aí você se depara com algum vídeo onde você vê esse queijo derretendo. Se isso não te dá água na boca é porque você não gosta de queijo, mas geralmente isso te chama atenção, gera água na boca, né? O tal do porno food. Então, esse queijo derretendo, ele vai reter a sua atenção. Mas você pode trazer isso também para o seu nicho, para o seu delivery. Se você não trabalha com queijo, se o seu produto é, por exemplo, sobremesas, então, do mesmo jeito que a gente tem ali o fio de queijo, você pode trabalhar com caldas de chocolate, o chocolate derretido, você pegando o chocolate, por exemplo, uma calda do chocolate e despejando aquela calda, mas sem despejar a calda sem dó, Faminto. É despejar a calda com vontade, bastante calda, para provocar mesmo. Então você pega aquela calda e joga em cima do bolo, faz aquele vídeo bonitão e quando a pessoa bater o olho naquele vídeo, ela vai falar: caraca, eu quero isso. E aí você
provocou. Olha só, através de um estímulo externo, que é o vídeo que você está produzindo, você provocou esse desejo no seu cliente. Olha como isso é poderoso, faminto. Por quê? Porque você ativamente está provocando essa sensação aí no seu cliente. Beleza, entendido isso, a gente tem aqui o exemplo do queijo, mas a gente tem outros, né? Esse exemplo do queijo, a gente pode ampliar ele um pouco para essa parte de puxar um pedaço de pizza e tudo mais. Só que aí, se eu trouxer agora pro bolo, para uma sobremesa, pensa aquele bolo vulcão. Você tem aquele bolo vulcão caprichado também. E aí você já jogou a calda. Aquele bolo vulcão, eu imagino que seja aquele bolo onde você tem um espaço no meio. Você fez com aquela forma no estilo pudim, né? Tem aquele espaço no meio. E quando você derruba a calda, fica uma quantidade de recheio de calda ali no meio. Que aí você corta o bolo. E aí a partir do momento que você tira aquele pedaço do bolo, você tirou o pedaço do bolo, vem aquele fio de chocolate de calda puxando aquele pedaço. E aquele recheio que estava ali no miolo do bolo, você começa a ver aquele recheio escorrendo ali na forma do próprio bolo, com granulado em cima. Você consegue ver aquilo acontecer na sua frente. E aí você já começa a salivar só de ver aquela imagem da calda escorrida, imaginando até um cafezinho para acompanhar aquele bolo. Olha só o poder de despertar o desejo, faminto. Talvez, eu vou trazer mais exemplos aqui, mas só de falar isso, para você realmente imaginar essa situação da pizza, do bolo, da calda, de puxar o pedaço, do chocolate escorrendo. Só de falar isso, talvez você já tenha, talvez não, muito provavelmente você tenha imaginado essa situação e talvez tenha desejado, agora que a gente está ainda aqui no horário de café da manhã, né? Talvez você tenha desejado, inclusive, comer um bolo desses agora pelo café. Tal o poder do desejo e tal o poder do estímulo. Mas não só isso. A gente pode fazer, por exemplo, coloquei um outro exemplo aqui, se você trabalha com salgados. O salgado, tem até um salgado de queijo, pode ter um salgado de chocolate ali. Mas o salgado, pega aquela coxinha gigantesca, enorme, caprichada de recheio, aquela coxinha cheia de frango temperado, bem gostoso, frango com catupiry dentro da própria coxinha. Pega aquela coxinha com as duas mãos assim, faminto, ó, e corta com os dedos, aqui, ó, faz esse movimento de cortar com os dedos e puxa cada uma das metades da coxinha, cada uma para um lado. E aí aquele recheio da coxinha, ele começa a sair pelo meio de tanto recheio que tem. Você pega aquela coxinha e puxa essa coxinha assim, e o recheio começa a cair. Olha que beleza, faminto. Aquela coxinha começa a despertar desejo. E aí imagina, você está fazendo um vídeo disso. Se você trabalha com salgado, você está fazendo um vídeo dessa coxinha. Só de cortar essa coxinha assim, com aquele recheio caindo, cheio de frango, cheio de catupiry, a pessoa vai olhar aquilo e falar: caraca, eu quero essa coxinha aí. Eu não sei onde é, eu não sei qual é o delivery, eu sei que eu quero essa coxinha. Então você provocou o desejo daquela pessoa. Mas não só isso, você pode provocar, por exemplo, aqui a gente está falando da coxinha, vamos pegar um lanche agora. Aqueles lanches, sabe? Aqueles lanches caprichados com 3, 4 camadas de hambúrguer, aquele lanche com queijo cheddar escorrendo. A carne desse lanche, ela é uma carne suculenta, ela tá ali ao ponto, ó, talvez até ao ponto para menos, né? Vermelhinha a carne, com 4 hambúrgueres, com cheddar entre as camadas desses hambúrgueres aí. Esse lanche ele é tão grande que você abrindo a boca, você nem consegue colocar esse lanche na boca de tão grande que é. Mas de tão apetitoso, ele tá quente na sua mão, o pão tá quente, você tá sentindo o aroma desse hambúrguer aqui, ó. E aí você pega esse lanche e aí faz uma careta mesmo, mostrando, uma careta, não uma careta negativa, mas aquela careta de desejo, de vontade, de faminto, né? Você pega e dá aquela mordidona no lanche e mostra esse lanche pra câmera. Percebe, faminto? O que a gente tá fazendo aqui? A gente tá trabalhando com estímulos visuais, através de vídeos,
para você conseguir provocar, gerar desejo no seu cliente. É isso que a gente está trabalhando aqui. Então, de novo, só pelo fato de falar da coxinha, só pelo fato de falar desse hambúrguer, você provavelmente está imaginando essa cena acontecer do hambúrguer, o queijo derretendo. Às vezes você morde, eu que tenho barba aqui, quando eu mordo aqui, aí escorre o queijo, gruda até na barba e você vê aquela meleca assim na boca e fala, caramba, esse lanche é caprichado. E aí o cliente começa a desejar esse seu produto. Então, formas que a gente tem aqui de trabalhar com o desejo. Isso a gente está falando de vídeos para o Instagram, né? Vídeos para as suas redes sociais. Mas você pode pegar esse mesmo conceito dos vídeos e espelhar ele para imagens. A desvantagem da imagem é que a imagem ela é um formato estático, ela não tem movimento. Parece que não tem movimento, mas tem movimento, tá? A imagem, por mais parada, por mais estática que ela esteja ali, você consegue trabalhar com ela ao mesmo modo, né? Do mesmo jeito, da mesma forma, de provocar desejo do que o próprio vídeo. Então, esses formatos que eu comentei aqui com você, Faminto, de calda de chocolate escorrendo, de queijo derretido sendo puxado, de pedaço de pizza, pedaço de bolo, pedaço de qualquer coisa sendo colocado ali, cortado. Então, fotos nesse formato são fotos que incitam movimento. A nossa mente, ela tende a imaginar aquele movimento sendo concluído. A gente tem essa programação mental. O ser humano é cheio de programação. O cérebro ele funciona sozinho em vários sentidos. E aí essa programação que você tem, você vai tender a imaginar aquele produto, aquela situação sendo feita ali na hora. Você vai imaginar o movimento daquilo. Tal o poder da imagem, tal o poder da imaginação e do estímulo que a gente está causando aqui. Então, a gente falou sobre vídeos, e a gente falou sobre imagens. Mas tem um terceiro formato muito subestimado dentro das redes sociais e extremamente poderoso para você conseguir gerar esse desejo, para você conseguir estimular esses desejos aí no seu cliente. E qual é, né, esse terceiro formato? Que são os formatos de texto. E aí você imagina, Faminto, que o formato de texto ele não é tão poderoso. Fala assim, eu vou escrever as coisas, parece que as pessoas não gostam de ler, ou eu acho que não vai gerar tanto resultado se eu escrever ao invés de fazer um vídeo, né? E eu posso afirmar para você que você está enganado, Faminto. O texto ele é extremamente poderoso. E por que eu digo isso? Cabe a gente agora fazer uma retrospectiva. Por que os livros, alguns livros, fazem tanto sucesso? E o livro não tem nada. O livro é uma história 100% escrita. Não estou falando de livro que tem desenho, não. É uma história 100% escrita. E essa história, a pessoa ela se envolve, né? Ao ler aquela história, ela se envolve tanto com aquela história que aquilo vai gerar sensações nela. Ela vai comprar partido, ela vai eleger o vilão, ela vai eleger o mocinho dessa história, porque ela está entretida, ela está envolvida com aquela leitura. Então o texto ele ativa um poder aqui dentro da nossa cabeça, que são dois. Toda vez, e aí já guarda isso, Faminto, anota aí, guarda isso daí. Quando você vai fazer algum tipo de postagem, seja uma postagem em vídeo, seja uma postagem em imagem, em texto, você precisa trabalhar com dois elementos fundamentais. Quais são esses dois elementos fundamentais? Você precisa trabalhar com imaginação e sinestesia. Essas são as duas palavrinhas mágicas da nossa live aqui de hoje, tá? Desse nosso encontro aqui de hoje. Imaginação e sinestesia. O que eu quero dizer com imaginação e principalmente com sinestesia, né? Sinestesia não é uma palavra comum do nosso dia a dia. O que é esse diacho de sinestesia? Sinestesia é uma palavra um pouquinho mais difícil, mas só para traduzir que essa questão dos sentidos, a questão do sentir. Sinestesia, ela de certa forma resume
os nossos 5 sentidos, né? A gente vai falar um pouquinho dos 5 sentidos aqui, mas a sinestesia, ela resume um pouco sobre essa questão do sentir. Sinestesia é sentir. E imaginação, como o próprio nome já diz, é imaginar. Então a gente precisa trabalhar com esses 2 elementos para gerar, para despertar desejo. Eu preciso trabalhar com sinestesia, que é o sentir, aliado com imaginação. Tá, e como que a gente faz isso na prática, né? Por quê? Somos, por natureza, o ser humano, ele é um ser completamente imaginativo e sinestésico, tá? E eu vou te provar isso agora, faminto, para você que está assistindo aqui, para você que está escutando esse áudio, tá? Eu vou mostrar isso para você agora. E aí, eu não quero que você imagine uma rosa vermelha. Não imagine essa rosa vermelha, faminto. Não coloque ela na sua cabeça. Eu não quero que essa rosa vermelha apareça aí. E tá feito. Tá feito. Mesmo pedindo, mesmo falando para que você não imagine essa rosa vermelha, você acabou imaginando uma rosa vermelha. Por quê? Você foi induzido, você teve uma indução de um estímulo externo para você imaginar algo. Tal o poder dessa questão da imaginação. E a gente é muito imaginativo. Então você imaginou lá a rosa vermelha. E aí um outro exemplo, talvez a gente elevando agora ao máximo, elevando na potência 10 essa questão, não só da imaginação, mas também da sinestesia. Como que a gente sente estímulos externos, através de estímulos externos, como que a gente sente isso na própria pele. E o exemplo que eu quero dar para você aqui, faminto, é o seguinte. Imagina que eu, agora, nesse momento, eu pego o meu braço aqui, e aí com o meu braço eu pego uma navalha, um estilete e corto o meu braço todo aqui, ó. E não só corto o braço, não. Eu corto o braço e eu puxo as minhas vísceras, eu puxo tudo que tá dentro aqui e taco álcool em todo o meu braço. Muita gente que está assistindo ou escutando esse áudio, nesse momento onde eu puxo, onde eu jogo álcool e aí eu sinto um arrepio, daquele negócio no dente aqui, vai sentir isso junto comigo. Só de falar, só de dar um arrepio, só de... Ai, meu Deus do céu, né? Vai acontecer isso, porque somos sinestésicos. A gente sente. O nosso cérebro, ele é condicionado, ele tem uma programação para sentir isso. E por que a gente está falando isso? Porque isso é extremamente importante para você usar essa ferramenta do nosso próprio cérebro a favor do seu delivery, a favor do seu restaurante, para provocar, para gerar desejo, para fazer com que as pessoas, para fazer com que os seus clientes, eles desejem o seu produto cada vez mais. Então você trabalha com imaginação e com sinestesia. Quer mais exemplo de como funciona essa parte de imaginação e sinestesia? A gente falou agora da rosa vermelha, né? Nessa parte de provocar a imaginação. A gente falou sobre essa parte das vísceras, do corte no braço, para provocar a sinestesia. E agora, como que a gente pode usar isso no seu delivery? Como que a gente pode usar isso no seu restaurante? Tá? Essa parte onde a gente vai trabalhar, ela casa com os 5 sentidos. 5 sentidos que a gente tem no corpo. Então é tato, olfato, paladar, audição e visão. 5 sentidos. Quanto mais você provoca esses sentidos aí no seu cliente, quanto mais você consegue provocar em uma única comunicação, provoca o paladar dele, provoca a imaginação, não, provoca o tato, provoca o olfato, provoca isso aí no seu cliente. Quanto mais você consegue provocar isso nessa comunicação, mais ele tende a não só lembrar de você, que ele lembra daquela postagem e fala, nossa, aquela postagem que eu vi, onde tinha o queijo derretido, onde tinha a calda de chocolate, ele lembra mais. Você conseguiu conquistar um espaço maior na memória do seu cliente, né? Na cabeça do seu cliente. Você conquistou esse espaço através da sinestesia. E aí, a partir do momento que você consegue conquistar esse espaço, ele também começa a gerar desejo. E aí você começa a trabalhar com esses elementos juntos, faminto. Tanto com essa parte da imaginação, mas a parte do desejo também.
E como que a gente trabalha, então, com esses 5 sentidos na prática? Como que você pode colocar isso aí em prática hoje já no seu delivery e no seu restaurante? Lembrando que essa parte aqui, essa ferramenta de trabalhar com a imaginação e com a sinestesia, além de ser ferramentas poderosíssimas para você conseguir mais clientes e encantar os seus clientes, praticamente poucas pessoas aí, né? A grande maioria do mercado não usa isso, então poucas pessoas fazem uso dessa comunicação. E aí a gente tem um buraco aqui, porque você tem uma baita de uma oportunidade de que a sua comunicação, dentro da internet, a internet ela é um mar de informação. Só que a sua comunicação dentro desse mar de informação vai ser uma informação diferenciada. Por quê? Tá todo mundo postando mais do mesmo. Na internet tá lá, mais do mesmo, todo mundo postando mais do mesmo. Então, dentro do seu bairro, você concorre com todo mundo. Se você tem hambúrguer, você tá concorrendo com o cara do pastel, você tá concorrendo com o cara da pizza, você tá concorrendo com todo mundo. Só que todo mundo posta mais do mesmo. São as mesmas mensagens, as mesmas imagens, os mesmos vídeos, é tudo muito igual. E aí, a partir do momento que você começa a se destacar, a partir do momento que você tem uma outra visão de mercado, você consegue usar a imaginação e a sinestesia aliado com os 5 sentidos para fazer as suas postagens, fazer a sua comunicação e gerar desejo para esse cliente, com certeza você vai se destacar nesse mar de informação que é a internet. Só da pessoa olhar o seu vídeo, dela olhar a sua imagem, dela ler o texto que você colocou ali, ela vai sentir uma conexão diferente com o seu produto. E você vai conseguir alcançar o objetivo, que não é ela fazer o pedido, é ela desejar o pedido. Porque antes da pessoa fazer qualquer tipo de pedido aí no delivery, antes disso ela precisa desejar, ela precisa gerar dentro dela um sentimento de desejo, de querer. E é isso que a gente está trabalhando aqui nessa comunicação. Tá certo, Faminto? Então, como que a gente coloca isso na prática? Vamos falar sobre paladar. Pegando o primeiro sentido aqui do paladar. Como que a gente consegue trabalhar com o paladar? E agora eu quero até fazer um convite para você. Se você estiver no carro, não faça isso, né? Se você estiver escutando isso no carro. Mas se você estiver em casa, se você estiver à vontade, no quarto, em algum lugar, você puder fechar os olhos e imaginar isso que eu vou começar a falar para você aqui agora, Faminto. Então, faça esse teste, faça esse exercício de fechar os olhos e imaginar. Tentar agora, a gente vai colocar isso na prática, essa parte da sinestesia, de provocar e gerar um desejo, tá certo? Então vamos falar sobre paladar. Como que a gente poderia provocar sensações, desejos através do paladar? Ó, o que eu separei aqui foi o seguinte. Eu quero que você imagine aquelas tortinhas de limão. Sabe aquelas tortas de limão que a gente encontra com frequência em padaria? Então, aquelas tortinhas de limão. Né? E aí você sabe que aquela tortinha de limão, ela tem uma massa mais crocante, né? Ela forma uma base, essa massa ela forma uma base, se eu não me engano é aquelas massas podres que o pessoal chama, bem crocantinha, bem gostosa. Então você tem aquela base que quando você morde, ela até desmancha na boca. Aquela casquinha, quando você morde, você passa a língua nela, ela vai desmanchando na sua boca conforme você passa a língua nessa casquinha. Olha que delícia, olha que gostoso isso, né? E não tem só a casquinha. Você sabe que essa tortinha de limão, além dessa casquinha, que mais que ela tem? Ela tem um creme em cima. E esse creme ele não é muito doce, porque ele não é um creme enjoativo. Eu diria que ele é um creme no ponto. E ele casa muito bem exatamente com a casquinha, porque aquela casquinha ela dá uma sede, né? Ela deixa um quesinho a mais ali na língua. Mas quando você come junto com o creme, é como se fosse um casamento perfeito do yin yang. Você tem a casquinha crocante ali na sua língua e você tem também o creme dessa tortinha de limão. E como se isso já não bastasse, você também tem o quê? Para fechar com chave de ouro, aquela raspinha de limão em cima, para dar aquele toque final, aquele azedinho. No fim, quando você começa a engolir assim, no finzinho, ele dá aquele gostinho de quero mais só com essa raspinha de limão.
E aí quando você termina de comer aquilo, você já está desejando comer a próxima tortinha de limão. Aqui foi um exemplo, faminto, de como que a gente poderia provocar o paladar desse nosso cliente na nossa comunicação. Então, quando você coloca detalhes, quando você fala sobre a casquinha, que a casquinha ela dissolve na sua língua, que ela desmancha, a partir do momento que você come a casquinha, ela começa a desmanchar na sua boca, você começa a trabalhar primeiro com a imaginação. Então você faz a pessoa imaginar aquilo, e aí você trabalha também com a sinestesia. Você faz não só ela imaginar, você faz ela sentir. Você até passa a língua, você começa a trabalhar com a língua dentro da boca, começa a salivar. Então isso já é um indício de que você está trabalhando com a imaginação e com o desejo desse cliente. Isso com relação ao paladar, mas a gente pode falar para qualquer um dos sentidos. Quer mais um exemplo? Então vamos lá. Continua nesse exercício com os olhos fechados, ou deixa os olhos abertos mesmo e vai imaginando conforme eu vou falando aqui, né? Mas vamos falar um pouquinho do olfato, do cheirinho, né? Vamos falar um pouquinho do olfato. E aí, para falar do olfato, eu não sei se é o seu caso, mas geralmente eu associo muito a questão de todo mundo que tem uma avó, essa avó gosta de cozinhar, né? Ou nem toda avó gosta de cozinhar, mas a imagem que eu tenho de vó é a vozinha, aquela tia Anastácia, sabe? Que gosta, lá do Pica-Pau Amarelo, que gosta de cozinhar e pega, vai lá pra cozinha, começa a fazer e tal. E aí, no caso não é a minha avó, mas é a minha mãe, ela gosta de cozinhar muito. E eu lembro que é o seguinte, faminto, toda vez que chovia, quando eu era criança, toda vez que chovia, aí a minha mãe, não minha avó, a minha mãe, ela sempre fazia uma gostosura. Então era chover que era batata. E aí ela adorava fazer, em dias de chuva principalmente, ela adorava fazer um bolo de cenoura. Eu e os meus irmãos, a gente adora bolo de cenoura também. E era dia de chuva, tinha bolo de cenoura. E o que acontecia? Não era nem bolinho de chuva, né? Era bolo de cenoura mesmo. E aí esse bolo de cenoura, quando chovia, eu e os meus irmãos, a gente já esperava que ia rolar esse bolo de cenoura, porque a gente sabia, uma espécie de uma tradição. Então funcionava da seguinte forma, faminto. Começava a chover, aí a gente era muito novo ainda, ficava na sala jogando videogame, né? E esperando, só escutando o barulho da cozinha, da minha mãe começar a preparar as coisas ali, porque a gente já sabia o que ia rolar. E aí conforme ela ia preparando, esquentando o forno, colocava a massa do bolo lá no forno, e aí aquele forno ia fazendo o bolo, a gente continuava jogando videogame. E quando estava próximo do horário de tirar o bolo do forno, o que acontecia? Ela começava a fazer uma calda de chocolate. E a calda de chocolate, né, normalmente ali com Toddy ou com Nescau, começava a fazer aquela calda de chocolate para jogar em cima do bolo. E quando ela esquentava aquela calda de chocolate, o chocolate, né, o aroma, o cheirinho do chocolate, ele já começava a invadir a sala. E quando a gente sentia o cheiro do chocolate, a gente já sabia que estava próximo do horário de comer o bolo, porque minha mãe já estava fazendo a calda. E aí já começava, né, a alimentar as lombriguinhas aqui na barriga. Só que quando ela abria o forno e tirava o bolo lá de dentro, aquilo consagrava as lombriguinhas que a gente tinha. Porque quando ela abriu o forno, aí aquele aroma, aquele cheiro de bolo de cenoura invadia a sala. Todo santo dia que chovia. Todo santo dia. E a gente nem esperava o bolo esfriar, não. Era o bolo sair do forno, ela colocava o bolo em cima da mesa, a gente já tirava um pedaço, cortava um pedaço de bolo. O bolo tava molinho, tinha acabado de sair do forno, quentinho. Era cortar aquele bolo, começava a sair a fumacinha de dentro dele, assim, e aquele cheirinho que ia invadindo já a sala, já invadia a casa toda, e a gente sabia que era a hora do bolo de cenoura. E isso acontecia toda vez, todo santo dia que chovia. Então, olha só esses elementos. Olha só que delícia imaginar isso. Começa a ser envolvente, Fabito. Você começa a fazer uma dança junto com o seu cliente, junto com o seu potencial cliente, se ele ainda não comprou. E ele começa a imaginar. Como que você traz essa comunicação da imaginação olfativa, né? Provavelmente você até sentiu o cheiro,
Só do fato de falar sobre o cheiro, você sentiu o cheiro, aquele aroma, né, de bolo saindo do forno. E o bolo quente saindo do forno. Você cortando esse bolo quente e aquela fumacinha do bolo saindo. Provavelmente você consegue até imaginar a cena daquela fumacinha saindo de dentro do bolo que acabou de ser cortado. Você consegue imaginar o aroma saindo de dentro daquele bolo. Olha que delícia, olha o poder da imaginação e da sinestesia que todo mundo carrega aí dentro de si. E aí você consegue trabalhar com essa comunicação toda vez que você fizer uma postagem lá no seu Instagram. Então você tem que se diferenciar. Você tem que trazer essa sensação, você tem que envolver o seu cliente. Esse é um grande diferencial. Essa é a grande sacada para você conseguir não só aumentar o seu número de clientes, não só encantar esses clientes, mas faturar aí 3 vezes mais com o seu delivery. Né? Trabalhar com imaginação e com sinestesia. Eu poderia dar outros exemplos com os outros sentidos. Com tato, falando de textura, com a visão, a gente trabalhou um pouco a questão da visão, né? A própria audição de... se você for imaginar batata frita, você escuta aquela fritura da batata, você consegue imaginar essas situações. E quando você imagina, quando você faz o seu cliente imaginar, você ganha um espaço na cabeça dele, não só para que ele lembre de você, mas que ele passe a desejar esse produto. E eu diria que, além dos 5 sentidos, tem o que eu chamo de 6º sentido, Faminto, que é o sentido da sensação. Então, não só fazer a pessoa imaginar aquilo, mas você gera dentro dela uma sensação. E essa sensação, para mim, ela é muito próxima de um dia. Imagina um dia de calor, 40 graus. Você já andou aí cerca de uns 10, 15 quarteirões debaixo de um sol ardente, né? Carregando, você foi no mercado e aí você está carregando sacola durante esses 10, 15 quarteirões debaixo de um sol queimando. Só que aí, antes de chegar na sua casa, tem um barzinho de esquina ali na sua casa e aí você decide fazer uma pausa. E você pede uma Coca gelada, uma KS gelada, de 200 ml, que vem naquela garrafinha de vidro, que a gente sabe que a Coca-Cola que está lá dentro da garrafinha de vidro, quando você abre ela, ela tem muito mais gás do que a Coca normal. E só de você escutar aquele tss da pessoa abrindo a garrafa, aquilo já te dá um arrepio. É como se fosse uma consagração. Você partiu ali 15 quarteirões andando no sol quente e aí você se dá o prêmio de tomar uma Coca gelada. E não é só tomar. Quando você coloca a Coca na boca, você sente aquelas bolinhas, porque você sabe que ela tem mais gás, você sente o gás da Coca-Cola explodindo na sua boca e até queimando a sua garganta, de tão gostoso que é aquela sensação. E é isso que eu estou colocando aqui para você, Faminto. Você consegue provocar essas sensações, essa imaginação aí no seu cliente. E é um baita de um diferencial. Trabalhar com imaginação e trabalhar com sinestesia. Tá certo? E para fechar o que a gente está falando aqui, como que a gente consegue colocar isso na prática? Né? Como que a gente faz isso? Ah, nossa, Blanco, é impossível, porque aí tem que imaginar e tal. Não. Lembra que a gente acabou de falar? A gente está falando dos 5 sentidos das pessoas. E aí eu gosto de olhar para isso, não é só sair falando, é técnica. É como se cada um desses 5 sentidos, eles fossem pecinhas de Lego. Né? Então você tem pecinhas de Lego. Já brincou com Lego, Faminto? Então você tem pecinhas de Lego aqui. E aí você vai pegando essas pecinhas de Lego e aí você vai juntando uma na outra. Você vai brincando de estimular uma hora o olfato, outra hora uma sensação. Você vai brincando de estimular o paladar. Você vai brincando e aí você vai levando o seu cliente nessa comunicação que você está fazendo. Você vai dançando com ele, envolvendo, provocando. Para quê? Para gerar desejo. Você está gerando desejo dentro desse cliente. Ele está
desejando o seu produto, desejando comer aquilo que você está oferecendo. E essa técnica a gente trabalha ela mais a fundo com os alunos, né, com os meus alunos lá do programa Delivery 7K. A gente vê a fundo como que a gente coloca isso em prática, nas nossas postagens, na nossa comunicação. A gente vê isso lá no programa Delivery 7K. E para você, Faminto, eu quero deixar uma tarefinha, uma tarefa para a gente fechar essa live, que é o seguinte: pega e escreve, né? Escreve, ou tira uma foto, ou faz um vídeo, mas um vídeo que desperte essas sensações. Primeiro, você coloca assim: que sensação, né, eu quero despertar? O primeiro passo é você escolher com qual sentido eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar com o olfato, porque se eu for trabalhar com o olfato, eu preciso pegar a fumacinha ali em uma foto ou comentar sobre ela. Eu quero falar sobre o paladar. O que eu vou trabalhar ali? E aí você faz essa foto ou faz esse texto, posta lá nos seus stories e marca a gente, que eu quero dar uma olhada na comunicação que você fez, né, a partir desse nosso bate-papo aqui nessa nossa live do Delivery 747, tá certo? Eu quero ver como esse conteúdo, ele assentou aí, como que você conseguiu colocar ele na prática, porque você coloca isso na prática a partir de hoje, não deixa para amanhã, porque lembra, todo mundo está fazendo mais do mesmo na internet. As mesmas fotos, a mesma comunicação sem graça, sem tempero, e você precisa colocar o seu tempero na sua comunicação, provocar desejo, despertar desejo e brincar com a imaginação e com a sinestesia aí dos seus clientes. Show de bola, Faminto? Então, esse foi mais um Delivery 747, lembrando que todos os dias a gente está aqui, o mesmo horário, tá? Sempre às 7h47 da manhã, trazendo conteúdos, dicas, estratégias do que você pode aplicar aí no seu delivery ou restaurante para faturar 3 vezes mais do que você já fatura hoje, sem depender de nenhum tipo de aplicativo. Essa é a nossa proposta, essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito. Lembrando também que a gente está com as inscrições abertas para o nosso evento que vai acontecer a partir do dia 4 de abril, tá? Um evento 100% online e 100% gratuito, onde a gente vai falar um pouco mais, né, sobre esse tipo de estratégia, como que você pode triplicar o faturamento do seu delivery sem esses aplicativos. Então a gente vai mostrar aí, abrir a caixa preta de como funciona os bastidores de um delivery que não trabalha com aplicativo, que não trabalha com marketplace. Tá certo, Faminto? Então, foi um prazer ter essa manhã aqui com você. Te vejo amanhã de novo na nossa próxima live, no nosso próximo Delivery 747 e te vejo no topo. Até lá!